Vamos dar risada de alguém que está tendo um dia pior do que o seu, provavelmente, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro acordou hoje e as redes sociais só falavam do Aristides. Quem é Aristides, Thiago? Pois bem, um pouquinho de contexto aqui. No sábado, o Bolsonaro, como se o Brasil não tivesse problema algum, ele resolveu parar na Via Dutra, no Rio de Janeiro, ali na altura de Resende, e acenar para carros. Ele ficou não 10 minutos, não 20 minutos, não meia hora, mas ele ficou 1 hora parado, como um boneco de posto, acenando para os carros que passavam na Via Dutra. E aí, eu vou te falar, metade dos carros praticamente passavam buzinando e xingando o Bolsonaro. Imagina, eu te pergunto, se você estiver dirigindo o seu carro, caso você tenha carro, ou se não tiver carro, se você estiver de carona, ou até num Uber, e você passar ali, e parece que está tendo uma blitz, os carros têm que passar mais devagar, e aí você vê que está o Bolsonaro acenando. Você vai chamar ele de quê? Comenta aí do que você chamaria. Pois bem, algumas centenas ou milhares de pessoas tiveram a chance de falar umas boas verdades para o Bolsonaro. Entre essas pessoas, uma foi presa. Apenas uma mulher foi presa a pedido de Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu. O boletim de ocorrência feito na polícia diz que o presidente Bolsonaro acionou a Polícia Rodoviária Federal para abordar o carro e prender a mulher. Por que uma mulher só foi presa? Pois bem, os boatos, e aí, esses boatos estão cada vez mais fortes porque vêm de todos os lados possíveis da mídia, dizem que essa mulher, ela não chamou o Bolsonaro de nome algum, ela chamou o Bolsonaro de noivinha do Aristides. Aí você fala, pô, Thiago, noivinha do Aristides? Quem é Aristides? Como é que o Bolsonaro é noiva dele? Pois bem, Aristides teria sido o instrutor de judô do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que é onde o Bolsonaro se formou no Exército. Só que tem uma coisa, Bolsonaro estava na Via Dutra exatamente indo para uma formatura na AMAN, porque ele estava ali praticamente em frente à AMAN. Ou seja, as pessoas que moram ali devem saber muito mais da vida dos oficiais que estão ali na Academia Militar das Agulhas Negras do que eu e você que moramos muito longe de lá. Imagina as pessoas que estão ali, talvez tenham informações melhores do que acontecia naqueles tempos em que o Bolsonaro ainda era um recruta e estava ali se formando na mão. Eu vou dar aqui os detalhes disso porque tá engraçado. Só se fala nisso hoje. E não pense que não chegou ao Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro envia para o Bolsonaro 2 vezes por dia, quem disse não sou eu, o próprio Carlos já falou isso, o Bolsonaro já admitiu, análise de como estão as redes sociais naquele dia. E principalmente o que eles usam como termômetro é o Twitter. Ou seja, o Bolsonaro já sabe que o Brasil inteiro sabe que ele é a noivinha do Aristides. Vou falar aqui sobre Aristides, sobre o Bolsonaro e sobre esse caso aí. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair para esses bandidos, que ó, noivinha da Aristides ou não, isso é problema do Bolsonaro. Mas se incomoda, a gente vai lá e põe o dedo na ferida dele, porque são bandidos que estão saqueando o Brasil e ó, tudo que a gente puder apagar fogueiras com gasolina, a gente apaga. E se você também é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui, olha, é 1 segundo, é de graça se inscrever no canal e você está fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Aqui a gente faz oposição a eles todos os dias, não só aqui, em todas as redes sociais possíveis. Então, 1 segundinho, inscreva-se. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro. Começar a vazar não, na verdade, aparecer várias fotos antigas do Jair Bolsonaro quando ele estava no Exército. Essa aqui, ó, muita gente perguntando se talvez seja esse o Aristides. Outras pessoas estão dizendo que o Aristides é esse aqui, ó. Pois bem, tá aqui o Jair Bolsonaro, tá aqui o Aristides. Não sabemos ainda quem é o Aristides. Coitado do Aristides, imagina ser noivo ou noiva do Bolsonaro. Mas uma coisa é verdade, ó. Eu vou te mostrar aqui os carros. Tá aqui o Bolsonaro acenando para os carros. Aí você vê, eu vou colocar o microfone aqui, que as pessoas estavam realmente xingando o Bolsonaro e ninguém era preso por xingá-lo. Tá vendo? Carinha de bunda dele assim. E a pessoa, pau no pi. Pois bem, vários carros estavam xingando o Bolsonaro. Como eles estavam filmando, é difícil achar mais vídeos de pessoas xingando o Bolsonaro. Mas tem uns 2 ou 3 aí correndo nas redes sociais, gente falando filho da pé, e buzinando tudo mais, mostrando o dedo. E aí eu te falo, é muito estranho que todas essas pessoas estivessem fazendo ou hostilizando ali o Bolsonaro e ele não tenha mandado prender ninguém. E aí, quando uma pessoa passa e fala noivinha do Aristides, ele fica irritado, ele aciona a Polícia Rodoviária Federal, que estava ali com ele, e fala, aborde esse carro. A pessoa foi presa, foi para a delegacia e foi solta depois de assinar um termo de compromisso de que vai ser obrigada a comparecer em juízo e vai ser processada por crimes de perjúria e difamação. Ó, difamação, para chamar o Bolsonaro de noivinha do Aristides é difamação. E pode pegar de 2 meses a 3 anos de prisão
por ter xingado o Bolsonaro de noivinha do Aristides. É por isso que eu falo, ó, vai nas redes, quer irritar um bolsominion, chama o Bolsonaro de noivinha do Aristides. Aí o que acontece? Tem uma coisa que muita gente não sabe ou não se lembra. O Bolsonaro, como é que ele ficou famoso? Como é que esse recruta aqui, noiva do Aristides ou não, como é que esse recruta aqui se tornou famoso até chegar presidente da República? Sabe como foi? Em 1986, eu não era nem nascido, eu nasci em 88. Em 86, o Bolsonaro publicou na Veja um artigo em que, olha só, em que o Bolsonaro defendia o que ele chamava de homossexualismo nas tropas. E, na verdade, ele não defendia. O que acontece é o seguinte, a Veja tinha publicado um artigo algumas semanas antes, Veja semanal, né, algumas edições antes, dizendo que vários soldados das Forças Armadas estavam sendo desligados das Forças Armadas por conta de serem homossexuais e de indisciplina. Então, por conta de indisciplina e homossexualidade, que eles chamavam na época de homossexualismo, como se fosse uma doença, muita gente estava sendo desligada do Exército. O Bolsonaro, então capitão, ele escreveu um artigo-resposta que foi publicado na Veja, dizendo que não. O problema não era o que ele chama de homossexualismo ou indisciplina, e que isso até acontece nos quartéis, que é normal acontecer isso nos quartéis. Bolsonaro dizendo isso em 86. E dizendo que esses desligamentos estavam ocorrendo por conta de uma crise financeira nas Forças Armadas e que os salários eram baixíssimos, que ninguém mais queria trabalhar nas Forças Armadas, e pedindo para que os salários fossem aumentados. Estava protestando. O Bolsonaro, você vê que lá em 86 ele tinha alguma consciência de classe. Ele sabia que ele, como na base inferior da pirâmide, ele devia ganhar mais. E talvez os generais ali pudessem ganhar um pouquinho menos para ele ganhar mais. Ou, pelo menos, os generais poderiam investir para que o pessoal da base da pirâmide ganhasse mais. Ó, o Bolsonaro é de 86. Aí, o Bolsonaro chegou até a falar, e isso apareceu na Veja, muita gente já viu essas imagens, que ele tinha um plano para explodir bombas nos banheiros da Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele foi treinado, e em outros quartéis do Exército. Quer dizer, ele ia fazer terrorismo. Terrorismo no Exército. O Bolsonaro tinha esse plano. Ó, o cara era revolucionário por melhores salários, era o protesto do Bolsonaro. Ok, isso fez com que o Bolsonaro ganhasse projeção nacional. Aí, ele foi julgado no Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, por conta disso, que ele não pode pedir melhores salários. Ele ficou 15 dias preso, depois foi julgado, mas ele tinha um amigo no Superior Tribunal Militar que o ajudou. Então fizeram um acordo, e o acordo foi o seguinte: eles não iriam expulsar o Bolsonaro, mas logo em seguida ele ia pedir aposentadoria. E foi isso que aconteceu. Não expulsaram o Bolsonaro e ele pediu aposentadoria e saiu do Exército no mesmo instante. Por isso que chama o Bolsonaro de capitão reformado. Reformado nas Forças Armadas é a pessoa que pediu aposentadoria, que está aposentada. Só para você ter ideia disso. E aí, parte do acordo é que iriam deixar o Bolsonaro discursar dentro dos quartéis para ele iniciar a carreira política dele. Isso aconteceu, ele discursava dentro dos quartéis, o que eu vou falar, não sei como era a lei em 88, 89, até porque a Constituição nova é de 88, mas hoje é crime. Não se pode, candidato político, discursar dentro dos quartéis, apesar que o Bolsonaro fez isso em 2018 e a grande mídia fingiu que não viu, porque afinal, para tirar o PT, podia absolutamente tudo. Podia campanha política dentro de igreja evangélica, o que é crime, podia ele fazer campanha dentro dos quartéis, o que é crime. Então, faziam vistas grossas, tanto a mídia como e principalmente o TSE. Tá. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro ficou famoso por causa disso. E a coincidência é que justo num artigo que ele falava, tem mesmo homossexualismo entre aspas, né, nas Forças Armadas. E aí aparece essa de que Aristides era o então instrutor de judô do Bolsonaro e eles tinham talvez um caso. Só que tem uma coisa, tem uma entrevista de um ex-ministro da Defesa da ditadura militar e que depois foi ministro do Collor, que se chama Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho morreu de idade, já tinha mais de 90 anos, 95, se eu não me engano, anos, morreu em 2016. Mas em 2011, veja bem, 2011, ele dá uma entrevista ao Globo, até mostrei, direto do site do Globo, no meu TikTok. Por isso que eu falo, siga-me lá, que tem muita coisa que eu publico lá, não aqui. Ele dá uma entrevista sobre o Jair Bolsonaro dizendo o seguinte: olha, o Bolsonaro ficou famoso porque eu tive problemas de saúde e eu parei de escrever. Eu tinha espaço no estado de Minas, tinha espaço não sei onde, citou lá na Folha. Ele tinha artigos em vários locais onde ele falava sobre a vida dos militares,
dos militares, falava sobre como era ser militar, pedir aumento, tudo mais, falava sobre os problemas. E o Jarbas Passarinho era um representante dos militares na política e na grande mídia. Esse espaço foi tomado pelo Jair Bolsonaro. E ele fala lá em 2011 que ele não gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro é um radical, porque o Bolsonaro teve planos de terrorismo, tudo mais. Esses planos foram publicados pela Veja. E ele fala: ninguém na alta cúpula gosta do Bolsonaro. Olha só que legal. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho lá em Diadema. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Na descrição também deixo o segundo canal. E nos comentários, no primeiro comentário do vídeo, eu deixo as minhas redes sociais todas. Peço que você siga-me nas outras redes também. E deixe o canal do Madeirada, que é quem faz as músicas do Plantão Brasil. Falou!